A obediência produz maturidade. É uma palavra que nós temos buscado em Deus reconhecer que nós precisamos crescer como igreja. A igreja, ela precisa alcançar a sua maturidade. Cada cristão tem que buscar essa qualidade em sua vida. Então a maturidade é a qualidade de estar maduro, é o estado que algo chega ou uma pessoa alcança. Então, nessa noite, nós iremos tratar disso. E a primeira questão que nós iremos falar é que nós temos que buscar a virtude de obediência. É um estilo da vida que indica o caminho que nos conduz à maturidade. Então nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos nos entregar a ela, reconhecendo que ela tem toda a autoridade sobre nossas vidas, em todos os seus aspectos. Então as pessoas obedientes à palavra de Deus, ela cresce na presença de Deus, ela evolui, ela amadurecem. Essas pessoas alcançam um nível que o Senhor estabeleceu às nossas vidas. Nós precisamos entender que o processo da obediência dura a vida inteira e deve acontecer na nossa maneira de viver diário e abrangendo todas as áreas da nossa vida: espiritual, familiar, social e profissional. Então, quando nós falamos de obediência, que ela produz a maturidade, você vê que todas as áreas das nossas vidas é alcançada. Então muda-se, há uma mudança. Isso é percebido pelas pessoas que estão ao nosso redor. E uma das razões para que nós obedecemos a palavra de Deus é que nós alcançamos de Deus a vida, né? Que é um dom exclusivo de Deus. Então o Deus da vida nos concedeu novamente a vida, para que nós pudéssemos viver uma vida que agrade a Ele. Então nós devemos, já que nós recebemos de Deus esta vida, que Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou com Ele novamente, e agora nós passamos a desfrutar de uma nova vida, nós temos que buscar viver de maneira tal. E nós temos que buscar a verdadeira felicidade. Muitas vezes nós buscamos o sucesso, nós queremos crescer, nós queremos somar, nós queremos aumentar, multiplicar, abranger, ser útil, ajudar, abençoar. Mas nós precisamos também descobrir o segredo, qual é a chave, qual é o elemento fundamental, o fator que torna tudo isso possível na nossa vida. E nós, lendo o texto da palavra de Deus, fica muito claro para nós que o Senhor Jesus é o maior exemplo de obediência para todo cristão. Então todo cristão em Jesus Cristo deve ter Cristo como modelo para a sua vida. Esta é uma grande e importante razão que motiva cada cristão à obediência ao Senhor Jesus. Cristo obedeceu, Cristo foi fiel àquele que o enviou. E o perfil de Cristo a respeito da obediência traz também a sua vida pública, em particular, como Jesus vivia, como ele procedia diante da circunstância. Então nós percebemos que Jesus foi obediente aos seus pais, Jesus foi exemplo para os seus discípulos, Jesus também foi exemplo para as multidões que o seguiam, e Jesus é exemplo para nós. Então nós temos motivo pelo qual obedecer a Jesus. Então nessa noite eu gostaria de destacar algumas questões que devem estar em nós, deve estar cada dia mais no nosso perfil de cristão, que nós possamos cada dia mais desejar isso. E eu vou pontuar algumas questões aqui. A primeira dela, que nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo
de muitas informações. Estamos vivendo um tempo de muita incerteza, muitas perguntas referente ao que está acontecendo no momento com o nosso mundo. E nós, como cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo, devemos estar bem atentos e ter um relacionamento muito claro, de muito conhecimento com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que nós necessitamos e nos dá resposta para tudo o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, obedecer a palavra de Deus é praticar tudo aquilo que lemos e aprendemos dela. A virtude da obediência à palavra de Deus vai modelando o caráter do cristão. A pessoa, ela começa a se firmar mais, ela consegue ter uma vida mais estável, e ela começa a buscar o rumo à maturidade. Então, olha a importância do estudo, a importância de nós estudarmos com muita profundidade e responsabilidade a palavra do Senhor Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer, é o necessário. Então, obedecer a Deus e a sua palavra. Deus é a fonte da vida. A sua palavra é um manual para a vida, uma vida de felicidade, uma vida de verdadeira felicidade. A Bíblia é um manual, e nós temos tudo o que nós precisamos nela. Então o cristão deve lê-la, deve praticá-la, deve meditar nela, deve ter ela como livro de cabeceira de cama, deve acordar, abrir a Bíblia, ler diariamente, tirar um momento para estudar a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um momento agora tão fundamental para a igreja, um momento que nós estamos ficando em casa, nós estamos tendo mais tempo com a família. Então é um momento também de nós termos mais tempo também com a palavra de Deus, de nós buscarmos mais conhecimento na sua palavra. E além disso, além da sua palavra, nós também temos que buscar amadurecer. Olha que interessante, todo filho, desde pequeno, ele vai observando, os seus pais, vai observando a atitude deles, como o pai trata os seus negócios, e o filho vai observando isso, e ele vai crescendo com isso. É um convívio diário com seu pai. Então olha como que é importante nós entendermos que assim como uma criança se espelha nos seus pais, nós também somos cristãos, iniciamos a nossa jornada com Cristo, e nós temos que nos espelhar em Cristo. Nós temos que olhar tudo o que Jesus fez e aprender com isso, e praticar isso, e ter isso na nossa vida, na nossa maneira diária. Devemos obedecer tudo que a palavra de Deus propõe, expõe para nós. Então a obediência também, ela traz coisas muito positivas, ela traz aspectos positivos para nossas vidas. A obediência também produz estabilidade. Olha que interessante, ela também deve ser contínua e diária, e deve ser algo que marque a nossa vida e a história da nossa vida. Então a igreja vitoriosa, quando nós falamos de igreja, falamos de nós mesmos. A igreja vitoriosa, ela tem isso muito bem acertada na sua vida, uma igreja obediente à palavra do Senhor Jesus. E as bênçãos para nós obedecermos a palavra de Deus, Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para derramar suas bênçãos sobre nossas vidas. E dessa mesma forma, nós temos que nos colocar também à disposição do reino de Deus. Dizer para o nosso Senhor Jesus: eu quero te obedecer mais, eu quero levar uma vida que te agrade mais, Senhor Jesus. E olhar para a tua palavra, Senhor, eu quero praticá-la, eu quero cada dia mais ter ela na minha vida diariamente. Então nós precisamos buscar isso sempre. E nós somos convidados pelo Senhor Jesus para avançar. Você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos assistindo, Jesus te convida nesta noite para você avançar, para você prosseguir, para você crescer, para você evoluir, até chegar ao ponto, aleluia, do varão perfeito. Esta palavra é muito interessante para nós, irmão. Jesus nos chama para isso. E é importante nós termos isso muito bem acertado na nossa caminhada cristã. O importante do valor, dar valor às coisas de Deus. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário.
Jesus derramou seu sangue precioso por mim, por vocês, por nós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Jesus olhou para a humanidade e abriu seus braços e trouxe todos aqueles que creem no seu nome. Todos são bem-vindos à presença de Jesus. Jesus salvou-nos. Jesus trouxe salvação para nós. E nós temos que olhar para isso e estar com a nossa mente bem acertada. O nosso Jesus Cristo fez tudo por nós. E o que nós devemos fazer por Ele? Esta é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O que eu estou fazendo por Jesus? Como a minha vida está? De que maneira eu estou vivendo o Evangelho a qual Jesus Cristo deu a sua vida, entregou a sua vida? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. E nós devemos ter alegria. A obediência também produz alegria. A obediência à palavra de Deus produz alegria no coração daqueles que observam a palavra de Deus. O coração daqueles que lê a palavra de Deus e obedecem a sua palavra é um coração alegre, é um coração esperançoso, é um coração cheio de certeza que tudo está no controle de Deus. Nós temos que viver desta maneira. E a palavra de Deus nessa noite para nós, a obediência à palavra de Deus produz maturidade, e é verdade. A obediência à palavra de Deus também traz direção para nós, traz direção para a igreja. Nós percebemos que nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos muito de direção, nós precisamos muito de orientação, e nós já temos, está em nossas mãos. Nós temos a palavra viva, nós temos a palavra que tem todo o poder e autoridade. A palavra de Deus está pronta. Esta palavra está pronta para nos ensinar. Esta palavra está pronta para nos instruir de que maneira nós devemos agir e proceder nesse momento. Olha como é importante nós obedecermos a palavra de Deus.